Estamos de volta, terceiro bloco do Questões de Fé. Ô, Guilherme, você queria fazer uma pergunta? Porque, na verdade, você está falando sobre... seria o tema do programa luxúria, né? Uhum. E você disse que é sobre a perversão da sexualidade, algo nesse sentido. Só que muita gente pode confundir, eu mesmo confundia, que luxúria não tinha muita coisa ligada à sexualidade em si. Mas eu achava que a luxúria era... Não sei se é por causa da palavra que tem a ver com luxo, mas quando aquela pessoa que esbanja dinheiro, que gosta de cordão de ouro, sabe? Quando a pessoa gosta de esbanjar, assim, que é rico e tem fortunas e tal. Então, o pecado capital luxúria não tem muita coisa a ver com isso. Não. Na verdade, todos os pecados capitais têm um pouco a ver com isso, todos, porque eles têm um ponto, uma base comum. Agora, especificamente no vício capital, quando se trata de luxúria, aí a palavra latina, ela significa devassidão e a perversão da sexualidade. O que é uma perversão da sexualidade? É tudo o contrário de que nós estamos falando. Por exemplo, é quando a sexualidade ela não é vista como interrelacionamento das pessoas, ela não é vista como um componente do ser humano. Por isso nós estamos falando aqui das quatro dimensões, né? A quarta dimensão, não sei se eu falei a terceira, não falei da terceira, falei da realidade dinâmica. Exatamente. Agora vem a terceira, a dimensão de profundidade, os valores da sexualidade. O que são os valores da sexualidade que afastam a sexualidade humana verdadeira da sua perversão? Então, os valores são a gratuidade, o amor, evidentemente, a compreensão, o carinho, a doação, o não pensar em si, voltar-se completamente para a outra pessoa, para o outro. Esses são valores que constituem a essência da própria vida humana. E esses valores, eles se encontram em qualquer tipo de relacionamento humano, no casamento, fora do casamento, em qualquer tipo. Assim, por exemplo, você pode encontrar a perversão da sexualidade dentro do matrimônio. Por exemplo, antigamente, quando os matrimônios eram feitos como interesse de herança, as pessoas se casavam não por liberdade e por amor. Se casavam porque tinha o benefício de patrimônios que as pessoas queriam se juntar. Não é uma perversão da sexualidade. Como você pode encontrar fora do matrimônio verdadeiras doações completas de si mesmo para o outro ou para outras pessoas, até o martírio, até a morte, a pessoa entrega a sua vida por causa do outro e não está protegido por uma instituição chamada matrimônio. Por isso que a importância e a responsabilidade do matrimônio e da família, porque é uma instituição que deveria proteger, preservar, guardar e conferir a graça de uma sexualidade humana saudável. E muitas vezes isso não acontece. Portanto, é nesse sentido. E quando fala de sexualidade, eu acredito que a maior dúvida das pessoas é quando que isso se torna pecado, né? Porque a preocupação de todo mundo, falando de sexualidade, é sobre o pecado. Eu acredito que você, como padre, deve receber confissões lá falando sobre isso todo dia. Qual que é a posição da igreja nos dias de hoje? Porque, igual você está falando que antigamente a pessoa era por motivo assim, de herança e tal. Em relação ao sexo antes do casamento, eu acredito, pouco tempo atrás eu vi o Papa até fez um pronunciamento sobre isso, falando se quando há amor, quando há afeto, aí não se tornaria pecado, assim. Não sei se foi com essas palavras que ele disse, mas quando você recebe uma confissão lá de uma pessoa que fala que cometeu sexo antes do casamento, qual que é a posição sua em relação a isso? Olha, o que eu digo é o seguinte, primeiro, uma coisa é o ato concreto do sexo que pode manifestar uma sexualidade saudável. Isso é uma coisa. A sexualidade humana por si mesma, ela nunca será pecado. Nunca. Sexualidade não é. O pecado é quando você usa de maneira pervertida
a sexualidade. Por exemplo, quando esses valores não estão presentes. E isso, você está dentro do casamento. Mas se você explora a sua mulher, se você trata a sua mulher ou a mulher trata o seu marido como objeto simplesmente, é uma sexualidade pervertida dentro do casamento. Agora, eu não poderia publicamente responder a sua pergunta, né, de alguém que chegou e disse com relação ao sexo fora do matrimônio. Isso é uma questão pessoal, porque depende da circunstância e dos valores que se fazem aí presentes. Por exemplo, há casos, aí o que o Papa fala, que está uma confusão muito grande na igreja, no Amoris Laetitia, a alegria do amor. O Papa fala que há circunstâncias em que o formato matrimonial não é possível, tal como nós o entendemos. Mas nem por isso a sexualidade aí é uma sexualidade pervertida. Uhum. Isso é o que está tendo grande problema na igreja hoje, porque muitos não aceitam. Então, mas eu gostaria de concluir as outras duas dimensões que são muito importantes. Esses valores e a última dimensão que ele coloca, a sexualidade é a maior força para se construir uma pessoa, para a minha existência. A sexualidade, digamos assim, é aquilo que dá estímulo. Por isso, não vamos pensar em Jesus como um ser assexuado. Não estou falando que Jesus teve relações sexuais, não estou falando isso não. Porque não é necessário ter relações sexuais para você ter uma sexualidade. Eu falei da freira cuidando dos doentes do hospital. Eu falo do padre. O padre, por exemplo, que estabelece relações profundas, afetivas com a sua comunidade, com pessoas e assim, ele pode ser um padre feliz, ele pode fazer o seu trabalho pastoral com alegria, com ânimo, com garra, com estímulo. E você pode ter um padre que cumpre simplesmente um papel formal, faz aquilo por fazer, celebra uma missa porque tem que terminar e ali ele está precisando de celebrar aquilo, porque ele está naquela função. Qual é o melhor? A sexualidade, no bom sentido, constrói a pessoa humana. É o que dá sentido a gente para viver a vida. Por isso que eu falei. E eu queria agora mostrar para vocês aqui de poesias. Falamos do Cântico dos Cânticos, nós vamos falar também de Renato Russo, que tem músicas maravilhosas. Porque o que nós queremos falar aqui hoje é a arte a serviço da beleza, da perfeição, do amor, da sexualidade bela. É isso que estamos querendo demonstrar. Não é lá no Palácio das Artes, aquilo ali é perversão da sexualidade. Isso não é arte. Agora, eu quero mostrar para vocês uma poesia de Yves Montand. Yves Montand é um italiano naturalizado francês, foi para a França muito novo, faleceu em 1991. Foi casado, mas teve também algumas aventuras com Edith Piaf, que é uma cantora francesa, e também com Marilyn Monroe. Mas ele depois firmou no seu casamento. Mas não interessa a vida pessoal dele, a sensibilidade dele para descrever o amor. Ele fala do amor, da relação, da sexualidade e compara com as folhas mortas. As folhas mortas. Ele diz o seguinte, ele fala do amor de pessoas que, por alguma circunstância, deixaram, se perderam, se separaram. E ele fala que as lembranças e os arrependimentos vão-se embora, como as folhas que ficam nas areias da praia. Eu tenho o texto aqui, ele começa assim, como se estivesse se dirigindo a alguém que ele perdeu. Eu gostaria tanto, é francês, portanto, aqui eu estou traduzindo na hora. Eu gostaria tanto que você se lembrasse dos dias belos quando nós éramos amigos. Naquele tempo, a vida era mais bela e o sol brilhava mais intensamente do que hoje. As folhas mortas são recolhidas com a pá. As lembranças e os arrependimentos também. O vento do norte leva embora, na fria noite do esquecimento. Veja você,
eu não esqueci, pelo menos uma coisa, a canção que você cantava para mim. Eu vou cantar, não sei se vai dar tempo. Eu vou cantar em francês, depois traduzo no próximo bloco, viu? C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimes et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur les sables les pas des amants desunis. Essa é a parte que ele canta, e a tradução é: esta é uma canção que nos retrata. Você me amava e eu amava você, e nós vivíamos os dois juntos. Mas a vida separa aqueles que se amam tão docemente, sem fazer barulho, e o mar apaga sobre a areia as pegadas dos amantes que se separaram. Voltamos daqui a pouco.